Atributos HTML. Agora a gente vai um pouco mais fundo aí no HTML para aprender a fazer coisas realmente muito legais. Vamos lá. Então a gente tem a nossa tag, né? Essa tag que eu escrevi é uma tag de exemplo, né? Então tem essa tag que abre na esquerda e fecha na direita. Existem tags também que abrem e fecham simplesmente na mesma tag, tá? A gente vai ver esses casos como o HR que a gente aprendeu, BR e tudo mais, não precisa abrir na esquerda e fechar na direita, mas geralmente abre na esquerda e fecha na direita. Você pode ver que dentro dessa tag existe o name e o valor, tá? Isso é o atributo. Lembra que no exemplo passado de divs e spans eu mostrei ali um atributo chamado style, né? Que eu consegui colocar o background color e tudo mais. Ele é um atributo também. Esse atributo, geralmente, ele vai incrementar alguma coisa naquela tag, né? Informar alguma coisa. Veja agora uma tag real. Ó. Essa primeira tag é uma tag de link, né, dos hipertextos, né? Basicamente ela vai gerar um texto onde a pessoa pode clicar e vai abrir no browser dela uma outra página, certo? Então, veja bem, ó, o href é o atributo que diz quando a pessoa clicar para onde ela deve ir. No caso eu coloquei escola de JavaScript. Então tem ali, ó, clique aqui e ele vai abrir no browser a escola de JavaScript, certo? No caso da tag de baixo, ela é uma tag que mostra uma imagem, tá? Então, se você quer mostrar uma imagem, é só colocar a tag img e o source, né? Esse src, que é o atributo que passa a URL dessa imagem. Seja uma imagem hospedada localmente, né, no mesmo projeto, seja ela online, ok? Então, isso são atributos e essas duas tags são realmente importantes para a gente. Vamos trabalhar um pouco em cima delas e criar uma pequena página. Vamos lá. Nos nossos códigos, ó, eu já preparei dois arquivos aqui, que é o Saturno e o Titã. Daqui a pouco a gente vai ver como linkar eles, mas eu vou começar aqui criando o arquivo de Saturno, certo? Então tem aqui Saturno, vou colocar um H1 aqui, só para ficar um pouco melhor para a gente. Vou colocar Saturno, beleza? E dentro dele, embaixo dele eu vou colocar uma imagem de Saturno. Onde eu vou conseguir essa imagem? No caso, eu abri aqui a Wikipedia para a gente, e ela geralmente tem uma imagem aqui na direita. Lembra que eu falei que existe uma ferramenta aqui no browser, ó, que chama inspecionar? Você aperta o botão direito inspecionar, você consegue ver os códigos dessa página, né? Então, se você clicar sobre um elemento, ele vai mostrar exatamente os códigos daquele elemento. E eu só fiz isso, ó, para mostrar para você, ó, que ela tem um atributo, ó, chamado imagem também, né? Eu vou até expandir aqui para ficar mais fácil, ó. Ela tem uma tag chamada imagem com alguns atributos. Você vê que ela tem um atributo alt. O atributo alt é o texto que vai aparecer se a imagem não estiver aparecendo. O source é efetivamente aquele cara que a gente viu, certo? Aqui são atributos de tamanho e tudo mais, mas vamos nos concentrar aqui então nesses principais. Aqui no caso, ó, a gente pode pegar então essa imagem dela. Para ficar mais certinho, eu vou clicar com o botão direito e colocar abrir imagem em uma nova guia. Então ele vai me dar só a URL da imagem aqui em cima, tá? Então botão direito, abrir imagem em uma nova guia. Agora a gente vai lá no nosso código e a gente vai criar então uma tag de imagem. Ó. Se eu começar a digitar a imagem, ele vai preencher para mim. Então eu vou colocar aqui a minha URL, o alt aqui eu não vou precisar preencher agora, certo? Então eu vou colocar o source e agora vamos ver se vai aparecer no browser, né? Eu tinha deixado aberto aqui o arquivo já. Olha que maravilha! Apareceu para mim então a imagem. Ok? Apareceu a imagem, da mesma forma que aqui ele tem a tag de imagem e aparece a imagem para ele também. O caso da tag img também é interessante porque ela não precisa fechar, né? Basicamente você só tem o img aqui e no final você não precisa ter um outro img fechando, porque não tem um conteúdo para colocar no meio, né? O conteúdo dela é o que vai no atributo source. Beleza? Então, funcionou, criamos ali a nossa página com a imagem e agora eu vou criar um link para essa página da Wikipedia. Imagina que eu quero colocar mais informações, né? Então eu posso colocar um link aqui. Para colocar o link é aquela tag A, né, que a gente tinha falado.
e o atributo dela é o href. Então, o que eu colocar aqui dentro do href vai ser aberto para mim, ok? Aqui no caso do A, ele tem um conteúdo no meio que é o texto em si, né? Porque o link não aparece. Então, eu posso colocar aqui, ó, para mais informações, clique aqui. Para mais informações, clique aqui. Então, esse texto vai aparecer e ele vai estar com uma marcação especial, né? Então, vamos recarregar. Beleza, ó, apareceu aqui pra gente. Posso até pôr ele dentro de uma div, né? Para ele abrir na outra aba, ou melhor, na outra linha, certo? Deixa eu puxar aqui. Maravilha, ó. Para mais informações, clique aqui. Aí, quando eu clico, abre a página da Wikipedia, certo? Fiz, então, uma navegação. Lembra que a gente aprendeu que os hiperlinks são fundamentais para a web? Uma outra coisa interessante que eu posso colocar aqui também é um outro atributo do A, né? Da tag Anchor, ela chama Anchor, na verdade, é o Target. Esse target, ele vai dizer, quando eu coloco aqui, ó, target blank, né, eu falo para ela que é do tipo blank, ó, quando eu clicar aqui, ó, ele vai abrir uma nova aba, ao invés de fechar a minha página e substituir pela página de destino, tá? Mas para você saber os atributos e tudo mais, você pode vir na documentação do MDN ou na documentação do W3 Schools, tá? Você pode vir aqui e procurar também. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, MDN Anchor, né? Que é o nome da tag que eu falei. Você vai cair aqui nessa página e aqui ele vai explicar os atributos, ó, que a gente acabou de aprender, ó. Atributo download, atributo href, que é aquele que a gente usou, e todos esses outros atributos que a tag pode ter. Mas não se preocupa tanto com isso, que você vai pegando esses atributos com o uso no próprio curso. Tudo bem? Então, agora só para concluir, eu vou criar uma outra página aqui, ó, chamada Titã, tá? Titã é uma lua bem grande de Saturno. Então, eu vou criar aqui Titã, vou criar aqui de novo Titã, ok, Titã, beleza. Vou colocar uma imagem para ela também. Deixa eu pegar a imagem aqui da página do Wikipedia de Titã também. Vou abrir aqui numa nova aba. Beleza. Então, eu posso vir aqui e colocar no source. Se eu não quiser colocar um alt, eu posso deixar vazio ali. Beleza. Tá bom. Aqui já é o suficiente para a gente. O que eu quero fazer é linkar essa página de Saturno com a página de Titã, que a gente acabou de criar. Então, fazer uma navegação interna de coisas que estão no mesmo servidor, aí, no nosso caso, no mesmo computador. Então, eu vou criar aqui um A. Esse A, ele tem que conter, então, o nome do outro arquivo HTML e o caminho para ele. Aqui, no caso, como eles estão na mesma pasta, eu não preciso colocar um caminho muito especial. É só colocar, por exemplo, aqui, o nome mesmo, tá? Então, eu poderia colocar aqui alguma coisa antes, só para explicar, né? Lua de Titã, né? Lua de Titã. Vamos ver como é que vai aparecer isso para a gente. Lá no nosso projetinho. Apareceu aqui Lua de Titã. Beleza. Agora eu vou colocar esse Lua de Titã aqui dentro, né? Ficar melhor. Vai ficar com o código certinho. Beleza. Lua de Titã. Apareceu o link, né? Na Lua de Titã. Eu vou clicar. Ele navegou para a nossa página Titã que a gente criou no outro arquivo. Certo? Então, você vê aqui, ó, na minha pasta, eu tenho, então, o arquivo Saturno, que é aquele que a gente estava vendo no browser, e o arquivo Titã. No arquivo Titã, eu simplesmente coloquei a imagem e o texto. Se eu quiser que, através do arquivo Titã, eu possa voltar para o arquivo Saturno, né? Fazer uma navegação entre eles, eu posso colocar aqui, ó, Saturno, que é o nome do arquivo HTML, ok? Então, se eu recarregar aqui, eu tenho que colocar aqui Saturno, né, claro, para ficar com o texto correto. E se eu clicar aqui, eu volto para Saturno, se eu clicar aqui, eu vou para Titã, e assim sucessivamente, certo? Então, aprendemos aí a fazer uma navegação interna entre eles, a colocar as imagens e a colocar também os links, né, que é essa tag Anchor, beleza? Então, eu vejo você na próxima aula.